Muito boa noite. Estamos aqui hoje muito felizes em estar com vocês. Pela primeira vez vamos fazer uma live. Esta experiência, essa oportunidade é para justamente dividir com vocês todo esse conhecimento que estamos adquirindo e estamos querendo trazer para vocês, repassar tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós aprendemos com o Corpo Explica. Então, hoje, com certeza, vai mudar o jeito que você se vê e o jeito que você vê os outros com essa explicação que nós vamos trazer. Uma explicação sobre a teoria, sobre da onde venho e, com certeza, isso aqui vai ser muito esclarecedor para você. Eu vou chamar a minha companheira de trabalho, a Maíra, para entrar aqui conosco e nós vamos dar início aos nossos, à nossa conversa. Oi, Olá. boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom, galera? Eu sou a Maíra, eu trabalho com a Fernanda nesse projeto. Como uma boa psico, eu estou na parte estratégica, na parte de texto, então vocês não me veem tanto aqui, vocês veem mais a Fer durante os stories e tudo mais. Mas a gente vai bater um papo bem legal, vai trazer bastante coisa interessante para vocês, para falar sobre os traços de caráter, então vai ser um papo bem interessante. Então vamos fazer alguns alinhamentos, nós vamos tratar hoje sobre da onde veio a teoria, da onde veio a análise corporal, o que ela pode fazer por você, quais são os traços, em que situações a gente vai entender que estão acontecendo esses traços. E é importante a gente alinhar que os nomes dos traços, da mesma forma que foram colocados nos nossos posts, eles são nomes científicos dados pelos pesquisadores originais e eles não têm nenhuma relação com patologias, doenças ou qualquer coisa do gênero, ok? Então vamos lá, a gente vai iniciar falando sobre da onde vem tudo isso e quais são as novidades que a gente vai estar trazendo aí de pesquisas, enfim. Então, outro alinhamento com vocês também essa informação, esse conteúdo, ele é bem interessante. Então, a informação que a gente vai dar para você hoje, você vai sair dessa live já provavelmente vendo as pessoas com um olhar diferente, se vendo com um olhar diferente. Então, fica aí, curte, porque é bem interessante. Vamos voltar historicamente. Tem umas pessoas que estiveram perguntando pra gente, mas esse conteúdo é científico? De onde que vem tudo isso? Agora a gente vai fazer esse apanhado para vocês. Lá na época de 1890, 1900, quando Freud começou a estudar, ele trouxe pra gente a ideia de que não existia só um corpo físico, existia também uma mente. Ele foi o primeiro a apresentar essa ideia. Após ele veio o Reich. E o Reich falou assim, bom, então a gente tem um corpo e tem uma mente. Mais que isso, a mente interfere no formato do corpo, o corpo tem ali um formato diferente. Então, a gente tinha a ideia de só ter um corpo físico, não se falava muito sobre mente. O Freud trouxe a questão da mente, do inconsciente. O Reich veio e falou, bom, mas tem uma ligação entre uma coisa e outra. E começou a fazer esses estudos. Depois do Reich, veio o Lowen, que eles, na verdade, o Reich e o Freud, eles trabalhavam junto, o Reich e o Lowen também trabalhavam junto, e aí o Lowen, ele sistematizou esse conhecimento, que era um conhecimento novo. Então, ele pegou o perfil de corpo, nos estudos que eles observavam, existiam 5 perfis de corpos, e esses perfis de corpos, eles representavam perfis de mente. E aí é da onde vem os 5 traços de caráter. Então, isso são estudos que aconteceram desde a época de Freud. Aí, o que aconteceu agora no sistema do Corpo Explica? Então, isso veio acontecendo. A doutora Vanessa é uma psicóloga formada pela USP, doutora, e começou a estudar essas informações. E falou, gente, mas a gente está na era da informação, então por que não dar continuidade, né? Imagine
se o Freud, o Reich, todos esses pesquisadores tivessem todas essas informações e pudessem entregar elas para a massa. E ela começou a estudar isso no doutorado dela. Então, o Corpo Explica veio amadurecendo esses estudos e criando uma ferramenta, que é a ferramenta de análise corporal, que é capaz de trazer para nós, em percentual, o quanto você tem de cada traço de caractere ou de caráter. Quando a gente fala traço de caráter ou de caractere, é a mesma coisa, tá? Que são esses nomes que vocês têm visto nos posts, que vocês podem ter ouvido já falar em algum lugar. Então, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígida, né? São os 5 traços de caráter. Agora a Fer vai explicar um pouquinho para vocês como acontece tudo isso. Qual é o processo e de onde que surge. Então, os pesquisadores lá atrás identificaram, então, que existiam esses 5 traços de caracteres e eles se formam em períodos diferentes desde o momento em que o bebê está dentro da barriga da mãe até a faixa de 5 e 6 anos. O que acontece nessa faixa, nesse período, vamos supor? Ocorre a mielinização da coluna vertebral. Tá, mas o que isso significa? Significa que o bebê, desde que ele está bem pequenininho da barriga da mãe, ele começa a formar conexões neurais dentro do corpinho dele e essas conexões vão trazendo informações para que no futuro ele tenha um determinado tipo de corpo. Por quê? Cada fase, são 5 fases, são 5 traços, cada fase que esse bebê vai passar vai trazer um trauma para ele vai passar por alguma situação que vai ficar marcada lá no sistema dele, e aí a partir daí ele vai desenvolver recursos e formatos de corpos diferentes, e vai trazer características bem específicas. Todos nós temos os 5 traços de caracteres. Todos nós temos todos eles. E até então, até o Corpo Explica, ninguém sabia medir. Ninguém sabia dizer o quanto de cada um nós tínhamos, porque nós temos todos. Alguns com bem pouca intensidade, outros com muita intensidade e outras pessoas com eles bem divididos. E a partir da ferramenta do Corpo Explica, a gente consegue entender quanto de cada traço de caractere cada pessoa tem, ou seja, quanto de cada traço ela vai ter, e a partir daí definir qual que é o jeito dela funcionar. Então, vai começar, o processo de mielinização ocorre desde o momento que o bebê está dentro da barriga. Esse primeiro traço se chama esquizoide. A Maíra vai explicar para vocês como ele se forma, mas só para reforçar novamente, então, o conhecimento. A gente vem desde o momento em que o bebê está dentro da barriga até a faixa dos 5, 6 anos, que é o processo de mielinização da coluna vertebral. Ali estão sendo processadas informações, conexões neurais que vão dar o formato do corpo que a pessoa vai ter pelo resto da vida. Aí, só para explicar de um jeito mais fácil, talvez, né? O que é esse processo de mielinização? É como se fosse fios desencapados. Sabe quando você passa um fio desencapado? E aí depois você coloca aquela capinha por cima, para ele ficar um pouco mais forte. Então, conforme a criança vai amadurecendo, essa mielinização vai acontecendo pela coluna, pela bainha de mielina, e aí isso vai determinando junto com as coisas e os ambientes que ela convive. Isso que a gente não entende muito bem. Então, às vezes alguém pergunta, será que dentro da barriga da mãe a criança já tem alguma interação? Tem, nós vamos contar agora. E começa com um traço esquizoide. Então, assim, o que nós vamos abordar aqui? São inúmeras informações, tá? Muita informação mesmo, muita coisa interessante para trazer. Nós vamos fazer hoje o básico para vocês já começarem a entender como são as pessoas em volta que vocês convivem, para entender um pouquinho de de como você funciona, porque muitas vezes a gente funciona de um jeito bagunçado ali e acha que isso é normal. Vai ser normal porque vai estar no seu gráfico. Mas bora lá para o esquizoide. O esquizoide, ele é o primeiro traço de caractere. Então, ele acontece quando o neném ainda está em formação no útero da mãe. Qual é o momento que ele vive lá? Mas, Maíra, ele está lá dentro da barriga, o que ele pode viver? Pois é, dentro da barriga é o mundo que ele tem contato. Então, o útero é o mundo que ele tem contato. E esse útero, ele pode estar favorável para o neném, ele pode estar quentinho, ele pode estar mole, então o neném consegue se mexer bem ali. Como, dependendo de como a mãe está emocionalmente, esse útero pode ficar mais rígido e mais frio.
Então, no ambiente uterino, a criança também sente diferentes ambientes, vamos dizer assim, propício e não propício. Então, ele está lá se desenvolvendo, começou a formar a cabeça do neném. Conforme vai desenvolvendo o corpo, esse neném tem espasmos. Quando acontecem os espasmos, ele se mexe, que é quando o neném se mexe e toca no útero da mãe. Então, a mãe sentindo aquilo ali, ela pode ter algumas reações, que são, como que eu posso dizer para vocês? Não é que ela estava pensando nisso, mas pode estar preocupada em se vai ter creche para essa criança, se ela vai conseguir trabalhar e cuidar dessa criança. Então, o que a criança dentro da barriga sente? Quando ela tem o espasmos, ela existe, o útero da mãe a mãe fica mais preocupada com alguma preocupação, e o corpo da mãe traz um sinal de preocupação, diminuindo a corrente sanguínea do útero, e o útero fica mais rígido e mais duro. Então, para a criança que está só convivendo nesse útero, como ela entende? Como é a dor dela? Toda vez que eu existo, toda vez que o meu corpinho se mexe, o meu mundo piora. Porque eu estava aqui quentinha no útero, estava bem. Quando eu me mexi, o útero ficou frio e rígido. Então, eu entendo que eu não posso existir nesse mundo. Toda vez que eu existo nesse mundo, ele piora. Então, a gente fala que a dor do traço esquizoide é a dor da rejeição. Porque eu não posso existir. É melhor que eu fique fechadinho aqui dentro da minha cabeça, que eu sei que eu não estou atrapalhando ninguém. Então, esse é a primeira dor que a gente sofre lá na barriga da mãe. E às vezes a mãe não é nada muito dramático, ou que a mãe não quis esse bebê. Não é isso, tá? Às vezes é uma preocupação igual eu disse para vocês. Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu vou conseguir colocar numa creche? E aí o corpo dela reage assim e a criança tem essa dor. Não é uma dor, para fazer um adendo, né? Não é uma dor, desculpa, não é uma rejeição consciente da mãe, não. A mãe, ela se preocupa com a situação que ela tá, às vezes ela engravidou numa realidade que não era aquela que ela precisava agora, o que ela estava querendo agora, naquele momento, ou ela tá passando por alguma dificuldade, então cada vez que o bebê se mexe, ela se lembra que ela está grávida, então ela se recorda das preocupações. Será que eu vou dar conta de pagar? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir me dividir? E agora? Como é que vai ser? E eu já tenho outro filho. Então, essas preocupações que acontecem com ela que vão interferir realmente no ambiente do neném. Mas não é uma rejeição consciente da mãe, né? Não é uma coisa negativa. É realmente só uma reação do próprio corpo dela a essa preocupação. E aonde que acontece a mielinização nessa hora? Então, como ele está se desenvolvendo, a parte que está sendo mielinizada é a cabeça. Então, como que é o formato de pessoas que têm um traço de caráter esquizoide alto? Eles têm a cabeça um pouco mais alongada, maior, um olhinho de peixe morto, vocês podem ver o meu aqui, ó, eu tenho um tanto de esquizoidia bom. Esse olho desconexo, sabe quando a pessoa olha pra você, a gente fala olho de peixe morto, né? Mas sabe quando a pessoa olha pra você e você não consegue conectar com ela, como se ela estivesse olhando para trás da sua cabeça, para o lado, menos dentro do seu olho. Isso são olhos de pessoas com traços de caráter esquizoide. O corpo vai ser bem magro. E por que o corpo vai ser bem magro? Porque ele entendeu que ele não pode existir nesse mundo. Então, se eu não posso existir, quanto menor eu for, melhor é para mim. Entenda que as dores que a gente vai passando nessa fase, a gente passa e a gente precisa se adaptar para poder viver. São dores que a gente tem e a gente precisa se adaptar. Então, a gente fala que tem a dor e eu também tenho o superpoder. Então, eu me senti rejeitada. E qual é o meu superpoder? Já que a minha parte que estava sendo mielinizada nessa hora era a cabeça. A pessoa que tem esquizoidia, ela é muito criativa. Então, a gente chama ela de um gênio. Só que é um gênio dentro da cabeça dela. Então, ela vai ter ótimas ideias. Então, qual que é o superpoder dela? Ser criativo, ser racional, ser lógico. Ele vai ser um traço de caráter um pouco mais frio, que não gosta muito de toque. E por que ele fez isso? Porque ele aprendeu a voltar para a cabeça dele, todas as vezes que ele existe. Então, para eu existir confortavelmente, eu volto para dentro da minha cabeça. Estando dentro da minha cabeça, eu tenho ótimas ideias. Então, esse é um poder dele.
Aí nós vamos trazer para vocês também como isso acontece na vida adulta de cada traço. Porque a gente revive essas dores depois de adulto. Todas elas, inclusive, na intensidade, conforme a gente viveu no processo de mielinização. Então, se uma pessoa tem, um exemplo, 10% de esquizoidia, 10% desse traço, ela vai viver essa dor. Se ela tiver 50, a dor vai representar 50% do que ela é. Então, como eu me sinto rejeitado quando adulto? Toda vez que eu trago uma ideia, o esquizoide, ele tem muita criatividade. Então, ele vai ter várias ideias. Vamos supor que eu apresente uma ideia no ambiente e essa ideia não é bem aceita. Então, eu tenho amigos, eu me relaciono com uma pessoa e eu falo, pô, vamos viajar de moto, vamos pular de paraquedas, ideias loucas. E a pessoa fala assim, não, tem que ver melhor isso, não, agora não. Isso coloca o esquizoide na dor, porque ele foi rejeitado. A ideia que ele teve, que na cabeça dele é muito boa, foi rejeitada. E aí ele revive essa dor de quando ele estava lá no útero. Então, realmente é uma angústia, uma dor grande. E que por muitas vezes a gente nem sabe o porquê que está acontecendo. Não identifica. E identificando quais são os seus traços, fica muito mais fácil de lidar com isso, né? Aí depois do esquizoide vem oral. A Fer vai contar para vocês qual é a fase, as dores dele. Muito bem. Então, para 32% de oral. Vamos lá. O traço de oral, ele vai se formar, então, quando o bebê já saiu da barriga da mãe, está ali no processo de amamentação. Então, a única conexão que esse bebê tem é com a mãe ou com um cuidador ou cuidadora. Essa pessoa é a única pessoa que vai compreender esse bebê. Nesse momento, a mielinização da coluna vertebral, ela está na parte da cervical e nos braços. Então, o bebê começa a ganhar movimento e começa a entender que ele tem um corpinho só nessa parte superior do corpo. Como ele só consegue se expressar através do choro, a única forma que ele tem de se comunicar é essa. Então, assim, se ele fez xixi na fralda, ele chora. Se ele tá com fome, ele chora. Se tem alguma coisa incomodando, ele chora. Então, nessa fase, a única forma que ele tem de se comunicar é essa. Então, o que acontece nessa fase? Quando o bebê tem alguma coisa que incomoda ele, ele não sabe fazer outra coisa a não ser chorar, em algum momento pode ser que ele tenha uma necessidade não atendida. O que isso significa? Vamos supor, o bebê começou a chorar porque ele estava com um incômodo. Tinha uma roupa, uma etiqueta incomodando, tinha alguma coisa incomodando esse bebê. Aí vem a mãe e dá mamar, e troca a fralda, e dá um colinho, mas não resolve aquela dor, aquele incômodo que ele está tendo. Então, o que o bebê vai se sentir nessa hora? Ele vai continuar chorando e vai se sentir abandonado. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade que não foi atendida. E aí nós vamos ter duas variações desse traço de oralidade aqui. A gente vai ter um oral do excesso, que é aquele bebê que vai chorar, vai ser atendido de diversas maneiras, mas não vai ter esse problema resolvido. E vai ter uma derivação, que é o oral da falta, que a gente chama, que ele vai chorar e não vai ser atendido de qualquer forma, ele vai continuar chorando. Então, essa diferença entre ser atendido e não ser atendido vai gerar dois perfis de oralidade diferentes. Eles têm as mesmas características, os mesmos recursos, as mesmas dores, mas fisicamente eles vão apresentar uma diferença. Então, o que aconteceu? Esse bebê se sentiu abandonado, diferentemente da rejeição do esquizoide, que o esquizoide ele nunca teve nada, porque ele está lá dentro da barriga da mãe. Então, ele nunca teve um amor, uma atenção, um carinho, um mamar. Não, ele está ali dentro, ele só existe. E ele se sentiu rejeitado no ambiente dele. E aí, diferentemente do oral. O oral, sim, o oral já teve o acolhimento, tem a mãe cuidando ou um cuidador, porém, ele se sente abandonado, porque ele chorou e não teve a sua necessidade atendida. Então, ele foi deixado ali sem mais nem menos, né? Sem atender aquela necessidade. Então, essa dor do abandono é diferente dessa dor da rejeição.
E o que que acontece então? Ele vai ter essa dor mielinizada, esse trauma lá dentro dele, é uma dor existencial do abandono que a todo custo ele vai evitar reviver. E como que acontece então? Ele vai ter um corpo para o oral do excesso. Desculpa, para o oral do excesso, ele vai ter um corpo mais fofinho, mais gordinho, são pessoas com um pouco de sobrepeso, um corpo mais que não tem pontas, que não é sempre mais assim, pessoas que você tem vontade de abraçar, de amassar, de pegar, porque justamente esse corpo fofinho é para chamar as pessoas para estarem mais perto dela, de uma forma que ela possa estar sempre com alguém, porque as pessoas querem estar perto dessa pessoa fofinha. E aí a gente tem o oral da falta, que também é uma pessoa que não tem ponta, só que ela não tem a característica do sobrepeso. Ela vai ter uma característica de corpo mais escorrido, que a gente chama, um peito vazio e um formato também que atrai as pessoas, só que não é da mesma forma do oral do excesso. E é até interessante falar do peito vazio aí, Fer, porque as pessoas às vezes têm até um buraco, né? É um Sim. buraco no peito mesmo. E esse buraco também é emocional. Então, os orais, eles sentem realmente uma falta que eles não sabem muito bem o que. E é esse buraco no peito que eu preciso preencher de algum jeito. E aí é com comida, e aí é com bebida, né? É Então, roendo a unha, sempre colocando algo na roendo a boca. unha. Sempre colocando algo na boca. Inclusive, é interessante porque quando ele não tem espaço para falar e ele tem uma necessidade de falar, por quê? Quando esse bebê não conseguiu se comunicar de uma forma que a pessoa entendesse o que ele queria, ele justamente desenvolveu esse recurso, esse superpoder que a gente chama, que é o da comunicação. Então ele precisa estar falando, se expressando, e ele está sempre colocando, são pessoas faladoras, sempre colocando para fora o que ela está pensando, sentindo principalmente, para que as pessoas entendam e consigam entender a necessidade dela. E esse vazio do peito é muito frequente. Quando ela não tem espaço para falar, ou para se comunicar, ou para se expor, o que acontece? Ela vai colocando tudo na boca. Então, como a Má falou, coloca a comida, a bebida, às vezes o cigarro, às vezes a unha, tampa de caneta, sempre mordendo alguma coisa para estar com alguma coisa na boca quando ela não pode estar falando. Né? Então, existe essas características bem peculiares do traço de oral. E daí, quais são os superpoderes, né? Essas pessoas têm uma habilidade de comunicação muito grande, diferente do traço do esquizoide, que é um traço racional, esse traço é sentimento, é puro sentimento. Então, ele tem essa necessidade de estar expressando muito o que ele sente, ele precisa pôr para fora. São pessoas que são consideradas choronas muitas vezes, porque elas sentem realmente e choram e aquilo ali é muito intenso, inclusive tendo a habilidade de sentir até o que o outro está sentindo, né? Empatia, né? Exatamente. Às vezes você está convivendo com uma pessoa e você sente que ela não está bem. Então você já tem uma conexão direta com o sentimento do outro, né? Essa é uma característica bem específica do traço de oral. Então, esse traço está se formando nesse período, então, de amamentação. A dor principal dele é o abandono e a principal característica de superpoder é a facilidade de se comunicar e estar sempre com pessoas. O corpo vai ter essas duas derivações, tanto o corpo mais cheinho quanto o corpo mais escorrido, que é um corpo mais magro, mas ele continua com um vazio no peito. E, de novo, o exemplo, né, que a gente veio para trazer exemplos sobre esses traços quando eles acontecem na nossa vida adulta. Tem um exemplo bem legal sobre uma aeromoça, ela engravidou e teve seu bebê e ela ficou o período da licença maternidade em casa, aí tirou mais umas férias, conseguiu uma licença, ficou 6 meses em casa com o seu filho. E ela tinha necessidade de voltar a trabalhar. Mas o que acontece? A dor do abandono não é só se sentir abandonada, mas é como sentir estar abandonando alguém. Então, quando essa mãe saiu, essa aeromoça pegava o avião para ir trabalhar e sair para fazer o seu voo, que era a sua segunda paixão, vamos dizer assim, ela sentia que estava abandonando o seu bebê.
Então, quando ela estava trabalhando, ela estava sentindo que estava abandonando o seu bebê, e quando ela estava com o bebê, ela sentia que ela estava abandonando um sonho dela de ser o moço, que era o objetivo dela de vida. Então, ela entrou na dor do abandono. O que aconteceu? Ela começou a ficar ganhando peso, engordando, porque tudo. Ela chegava no hotel, se sentia sozinha, que é abandonada, sentia que estava abandonando o seu bebê, então só comendo. Então, assim, isso é uma característica e um traço desse traço oral que acontece com muita frequência, às vezes as pessoas não percebem. Começam a engordar, começam a sentir essas dificuldades e nem sabem de onde está vindo. E vem realmente da dor do abandono do oral. E por que ele engorda, né? Porque ele precisa estar grande, ele precisa aparecer nos ambientes, né? Ele precisa ser visto em algum momento quando ele chega, porque ele quer atenção. Diferente do esquizoide, que já não quer que nem olhem para ele. Ele quer ficar dentro da cabeça. Então, quanto mais o corpo dele for pontiagudo, aquela pessoa magrela, melhor é para ele, porque daí ele não quer realmente que você entre dentro do mundinho da cabeça dele. E aí a gente entra no terceiro traço de caractere que vai se formar quando a criança começa a caminhar. A Má vai explicar para vocês que é o traço psicopata, que inclusive ela tem bastante também. Esse sorrisinho aqui, ó, gente, é muito psicopata. Então vamos lá. Alinhando de novo, porque esse nome esquizoide, psicopata, masoquista, a gente traz aqui, pode te trazer algum desconforto. São os nomes científicos feitos lá pelo Lowen, sintetizados assim. Então fiquem tranquilos, tá? Não quer dizer nenhuma doença ou nada assim. Quando que começa? Quando que o traço de psicopata começa? Quando ele começa a interagir com o mundo. Então ele estava dentro da barriga, ele tinha só um modo de se comunicar, que era o choro, e agora ele já começou a andar. Começou a balbuciar, já fala alguma coisinha, e ele está na interação com o mundo. Então, a descoberta dele é que existem outras pessoas, outros ambientes, e nessa fase, a mielinização está acontecendo aqui mais no peito, no tórax. Então, a gente fala que o psicopata ele tem braços, porque ele aprendeu que ele pode andar até lá, pegar uma coisa, ele pode andar até aqui para pegar outra. E aí, nesse processo, desculpa, de entender os ambientes, ele está descobrindo muitas coisas. E os pais também estão felizes porque ele já começa a se conectar, ele já começa a falar alguma coisinha, cantar alguma coisinha. Então, vamos supor que tem uma reunião de pais ali, e aí um pai vira pro outro e fala, olha só o que o meu filho faz, ele canta a música da Galinha Pintadinha. Filho, vem aqui e canta a música da Galinha Pintadinha. Aí a criança vai e canta a música da Galinha Pintadinha. E aí todo mundo, olha só que legal e tal, dá atenção para essa criança. Aí isso passou. Aconteceu um outro churrasco, o pai faz a mesma coisa. Filho, vem aqui, mostra lá pro pai que você aprendeu. E a criança não tá afim naquele momento. Para ela já não quero mais. E ela fala, não vou, não vai. E aí o pai vira e fala, então tá bom. E aí a criança entende, espera lá. Quando eu faço algo que interessa meu pai, eu recebo atenção. Quando eu não faço o que o meu pai quer, eu não tenho atenção. E aí ele se sente como nesse momento? Ele se sente manipulado. Então a dor do psicopata é ser manipulado. Ele entende que não adianta ser só quem ele é. Interessa, na verdade, o que ele faz. E esse traço de manipulação é interessante porque ele é um camaleão. Assim, ele pode andar pelos traços, ele tem acho que 2 ou 3 formas de agir. Então, o psicopata é um traço de caráter bem... Como que eu posso dizer? Me ajuda, Fer. Complexo. Acho que é um dos mais complexos. É justamente pelo fato dele conseguir se camuflar, ele consegue usar os outros traços para chegar onde ele quer, que ele é tão difícil muitas vezes de a gente identificar. Porque como ele consegue se fingir, vamos dizer assim, ou manipular o traço oral para conseguir chegar onde ele quer, ou usar a rigidez para chegar onde ele quer, então ele é sempre bem, o que a gente chama de camaleão, ele é sempre bem
ardiloso, vamos dizer assim, se ele tiver Articulado. isso, principalmente se ele tiver na dor, ele consegue mexer com todos os pauzinhos. É Ele é bem, articulado. ele é bem característico dele. Então, como é o corpo, né, de um psicopata? Qual é o formato do corpo? Ele vai ter o formato de triângulo invertido. Isso aqui, gente, vocês já devem ter visto homens com ombro muito largo, que você olha e fala, nossa, mas só tem ombro. O homem tá treinando só ombro na academia, e por muitas vezes não é, tá, galera? Por muitas vezes é o perfil de corpo dele. Então ele vai ter esse triângulo invertido durante todo o corpo. Vocês podem ver no meu aqui, ó. Tá vendo como é mais largo aqui, mais fino embaixo? Isso é um triângulo invertido. Isso acontece no tronco muito, nas coxas, na perna, até no bumbum. A gente fala, tem um bumbum psicopata, né? Acaba sendo engraçado isso. Mas tem. Então são triângulos invertidos. E aí, essas pessoas também, uma característica boa para você entender é aquele sorrisinho de canto de boca. Sabe? Um sorriso que não é um sorriso inteiro, ele é um sorrisinho mais de canto de boca. Por quê? Porque como o traço de caráter psicopata entende que o que ele tem é melhor do que o que ele é, ele não te entrega tudo que ele tem. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande de confiar nas pessoas. Ele entende que o que ele tem, principalmente de sentimento, é o que ele tem de melhor. Então ele não vai sempre chegar igual ao oral, conversando e abrindo e contando as coisas dele. Não, jamais. Ele vai chegar num ambiente, ele vai olhar o ambiente todo, ele vai perceber quem é que está naquele ambiente, quem é que pode fazer uma troca com ele de alguma coisa. Entenda bem. Essa parte da manipulação e de ser articulado não quer dizer que um traço de psicopatia é um traço ruim. Ele pode usar isso, inclusive, assim, para coisas muito boas. Eles são ótimos líderes, porque eles têm essa visão de ambiente. Então, ele chega no ambiente, ele vai ver as pessoas que estão ali, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que ele pode trocar. O traço de caráter psicopata, ele sempre trabalha com troca. Então, porque ele faz acordos, né? Então, assim, eu te dou essa caneta azul, Fer, o que você me dá em troca? A Maíra, eu te dou uma caneta vermelha. Se eu der 2 canetas para ela, um jeito simples, e ela me der uma, eu vou falar, opa, não errado tá isso batendo. daí. Então, por isso que eles são ótimos negociadores. É um traço mais frio, até porque ele entende isso, que se ele entregar o sentimento, ele fica sem moeda de troca. Mas eles são ótimos líderes. Então, você vai ver alto escalão, empresários muito bem-sucedidos, naturalmente tem um traço de psicopatia alto. Então, pode ser usado para o mal também, gente. É uma potencialidade que ele tem de articular, né? Até de ser persuasivo. Isso é pro bom, isso é pro ruim. Tá. Agora, como que isso acontece na vida adulta? Vamos lá. Vamos supor que você tem um traço grande desse, de psicopatia. E aí você se aproxima de uma pessoa ou tem algum relacionamento com alguém e essa pessoa parece ser muito interessante. Então você começa a se entregar devagarzinho, o psicopata não se entrega muito, e vai daqui e vai de lá, suas ideias são aceitas, e aí você vai vendo, vai vendo. De repente, essa pessoa começa a agir de um jeito que é diferente do discurso dela. Então, vamos supor, eu sou bem descolada, eu gosto de viajar, eu gosto de saltar de paraquedas, eu gosto de surfar, e porque você falou que gostava daquilo. De repente, você vê que a pessoa nunca vai pular de paraquedas, nunca surfa, nunca gosta de umas músicas mais tranquilinhas. Aí você começa, opa, pera lá, o que tá acontecendo? Tem algo acontecendo aqui. Então eu tô sendo enganado. Eu fui manipulado de algum jeito. Essa pessoa me manipulou de algum jeito. Não cumpriu o acordo que eu fiz com ela de ser verdadeiro. Então, assim, toda vez que o psicopata tem algum acordo quebrado, seja com outras pessoas ou dele com ele mesmo, ele entra na dor. E entrando na dor, ele pode agir de algumas formas. Como ele é esse camaleão, às vezes ele entra na dor e ele gosta muito de ter o controle. Então ele vira uma pessoa
rígida, ríspida, autoritária, falando palavrão, quer ter o controle da situação de uma forma ou outra, então ele usa mais para essa parte dominadora. Ou ele pode fazer de vítima, então ele pega a oralidade que se comunica bem e faz, mas eu não consegui por isso, mas não rolou por causa daquilo. Percebe a diferença do discurso? Dos dois jeitos, ele tá na dor. Quando ele tá no recurso, ele tem os objetivos dele e ele articula muito bem com as coisas que ele tem, os ambientes que ele tem, para atingir esses objetivos. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre ele na dor? É interessante você. Eu quero fazer um adendo só sobre a caneta, né? Às vezes, o que acontece? Você vai me dar 2 canetas e você vai pensar, não, agora ela tá me devendo 2 canetas. Às vezes eu nem dou nada em troca, mas você fica com aquela satisfação. Não, eu dei para ela 2 canetas e agora eu sei que depois eu vou poder cobrar. Então é sempre relações de troca, exatamente isso. E assim, às vezes as pessoas se vitimizam, é o psicopata entrando na função dele de dor, se parecendo como vítima, justamente para poder manipular a situação a favor do que ele quer. Porém, sim, esse traço, quando no recurso, né, ele é um traço que articula muito bem. Por que a gente vê altos escalões, pessoas que estão em comando, em controle de grandes empresas, ou enfim, pessoas que têm essa habilidade muito grande, porque eles articulam, eles colocam as pessoas certas para fazer as coisas que ele precisa que sejam feitas. Novamente, ele consegue chegar no objetivo dele fazendo o quê? Colocando as pessoas certas nos lugares certos para fazer tudo acontecer de uma forma com que seja feito de forma perfeita, né? Ele consegue... E por muitas vezes ele acha que ele não tá fazendo, né? Sim. Porque pro psicopata, quando ele pensa estrategicamente, é muito fácil. Então, se eu chamo você para fazer o A, fulano para fazer o B, e aí isso forma uma empresa que eu ganho também, na minha cabeça, eu ajudei. Talvez na cabeça dos outros, eu não ajudei. Então, é isso. Mas essa é o ponto específico dele de poder, né? E por muitas vezes, antes de eu me reconhecer nesse traço, eu não sabia que isso era assim. Eu me sentia culpada até, às vezes. E acho que acontece com muitas pessoas que têm esse traço. Até por ser mais frio e pensar, nossa, eu tô articulando, eu tô fazendo coisas e parece que eu tô manipulando de um jeito ruim, né? E no fundo, às vezes não é ruim mesmo. E tá tudo bem. Então, como é bom poder encontrar explicações para aquilo que às vezes te traz dor, né? E aí é interessante da dor do psico também, é que é assim, galera, às vezes é acordos com você que você quebra e você entra na dor. Então você pensou assim, então essa semana eu vou treinar 5 vezes na semana, amanhã eu vou colocar roupa para lavar, fazer alguma coisa, planejou, acordou com você. E aí você acordou na segunda já e falou assim, tô cansado, não vou pra academia não. E aí você começa num processo de pensar sobre você mesmo. Olha, não dá pra confiar na gente. Pensa que assim, os traços de caráter, eles são 5 bonequinhos. E eles têm percentuais de você. Todos eles vivem em você, como se fosse dentro da sua cabeça. Então, cada um vai ter um discurso. Se você acordou com você que ia fazer X, Y, Z na semana, e no X você já não fez, esse bonequinho dentro da sua cabeça fala, não dá, não rola confiar na gente não, porque a gente não cumpre acordo. Se a gente não cumprir acordo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Você então, nunca faz típico... o que você promete que vai fazer, né? Então, tipo, se você quer fazer tal coisa, o teu psicopata já vai dizer lá assim, não, mas você da última vez que você disse que ia fazer, você não fez, então não vou te ajudar a fazer, não. Não você vamos se nem tentar, porque a gente vai se frustrar. Exato. É quase uma autossabotagem. De tanto que você diz que ia e não fez, você mesmo já começa, o teu lado psicopata já começa a falar assim, não, então cada vez que ela falar que vai, eu já sei que não vai. Nem vou ajudar. Na verdade, ele começa até a trabalhar para sabotar, para a coisa não acontecer. Interessante quando a gente fala desses perfis de corpos, vocês olharem para as pessoas que estão perto de vocês, familiares, tá, gente? Qualquer pessoa. Quando vocês identificarem esses perfis, vocês vão saber como lidar.
Então, se a gente está falando do esquizoide, que tem mais esse olho de peixe morto, é mais desconectado, vive dentro da cabeça dele, você sabe que ele não, ele quer estar lá, desconectado. Então você não vai conversar com ele tocando muito dele, ele não gosta, aquela pessoa que quando te cumprimenta assim, ó, de longe. Sabe aquela pessoa que dá um abracinho assim, ó? Não De quero, lado, não meio quero, com um braço não só. quero. Então, assim, se você precisar ter um contato, seja ele qual for, amoroso, de cliente, independente, você vai saber que com essa pessoa você tem que ser, né, racional e manter uma certa distância. O oral, como a gente disse, ele é fofinho, ele é redondo. E por muitas vezes ele parece até ter a idade menos do que ele tem Ele para aparenta poder ser mais receber esse jovem. abraço. Uhum. Então, se você for conversar com uma pessoa oral, você pode tocar nela, você deve tocar nela, você deve olhar no olho, né? É um outro formato totalmente diferente de agir. E com os psicopatas, você deve cumprir os acordos, por menor que seja, por mais que você não tenha consciência disso. Então, se você combinou de sair com um psicopata, você avise se você não for, porque ele vai entrar na dor. Porque você acabou manipulando ele de algum jeito. Você combinou e não foi. Então você enganou eles, quebrou o contrato. E aí isso é com tudo. Exatamente. E aí a gente entra no quarto traço de caractere, que é o traço masoquista, que vai se formar então na fase de 2 anos e meio até 3 anos e meio da criança, que é o momento do desfraude. Então a mielinização está descendo para a parte da lombar e é nessa fase que a criança vai começar a ter o controle dos esfíncteres. Ou seja, ela vai começar a aprender a dizer que quer fazer xixi, que quer fazer cocô. Só que o que acontece? Em muitas vezes nessa fase, os pais querem fazer um desfraude logo. Meu Deus, eu não aguento mais comprar fralda, vamos tirar a fralda dessa criança, porque já está com quase 3 anos, ou já passou dos 3 anos, então existe esse vamos dizer assim, essa questão da sociedade mesmo, que toda E a criança tem que ser criança desfraldada. já fala, né? Então já interage, então o pai entende que ela já está pronta, né? Não, é muito difícil os pais terem o conhecimento de que essa parte não está mielinizada. E se não Exatamente. tiver mielinizada, a criança não consegue segurar. Exato, então não chegou lá embaixo ainda, está chegando. E ela já, como a Má falou, essa criança já está começando a se comunicar, já está começando, né? Já fala, já interage, e os pais querem tirar logo da fralda, e tiram. Só que o que acontece? Muitas vezes essa criança ainda não está pronta. Ela ainda não sabe avisar que precisa fazer xixi, ela ainda não sabe avisar que precisa ir no banheiro fazer cocô. Por quê? Porque ela não tem controle daquilo ali ainda. Ela ainda não tem consciência de como faz, que o cocô está chegando. Ela simplesmente faz. Então, o que acontece? Quando o bebê sai da fralda antes da hora, quando a criança é desfraldada antes da hora, vão acontecer acidentes. E quando acontece um acidente de ela fazer alguma coisa na calça, o pai e a mãe vêm, poxa, fulaninho, por que você não me chamou? Por que não disse que estava com vontade de ir no banheiro? Você já fala, você já pode me chamar, chama antes. E aí, o que vai acontecer? Essa criança fala, ela pensa consigo mesma, mas eu nem sabia que eu queria fazer ainda. E aí vem a grande dor do traço masoquista, que é a dor da humilhação. Então, essa criança vai mielinizar essa dor, essa dor existencial dentro dela, que é a dor da humilhação, porque cada vez que ela faz um xixi na calça, porque ela realmente não controla ainda, que ela faz um cocô na calça, ela vem com o pai, a mãe ou quem cuide dela cobrando. Por que não avisou? Mas você fez de novo. Poxa, quantas vezes... Então, assim, aquela criança vai se sentindo cada vez mais humilhada. E como é que ela vai fazer? Então, a única forma que ela encontra de resolver essa situação é fechando o bumbum. Ela vai usar a musculatura toda do bumbum para poder segurar o cocô, porque é a única forma que ela encontra de fazer isso. Ela vai travar as pernas, manter sempre as pernas juntas, os pés em posição de 10 para as 2, que eles chamam. O corpinho todo, né? O corpo aqui, todo ó. trava. Ela trava o corpo todo para não soltar o diacho da merda. Exatamente, não é? É né? exatamente isso. Então, assim, se eu fizer merda, vão me humilhar. Então, o que eu faço? Ela vai trancar tudo. Ela segura o corpo todo, trava tudo, bumbum travado, as pernas juntas, os pés abertos para tentar manter o bumbum mais fechado ainda, tentando controlar uma coisa que ela não tem controle ainda.
né? Então vem essa grande dor da humilhação. Mas qual... E às vezes, Pode falar. só fazer dois adendos aqui, às vezes não é nem o pai, nem a mãe, nem a cuidadora, né? O que a gente tem que entender quando falamos dos traços é como a criança entendeu todos esses acontecimentos e os processos da mielinização. Então, às vezes é muito sutil, tá, gente? E aí a gente fala, também tem uma outra coisa do masoquista. Às vezes o irmãozinho. Tem aquele irmãozinho que olha e fala assim, fulano, mãe, fulaninho fez cocô. E ele sabe, a criança já sabe que cocô não é legal, que cocô é uma coisa suja, então ele se sente humilhado. E esses sentimentos, essas dores, é muito de como cada criança viveu esse processo. E outra coisa interessante para a gente falar, às vezes pessoas que estão vendo aqui é a primeira vez que está tendo contato com isso, você não tem controle, tá? Pai, mãe, vocês não têm controle sobre os processos de mielinização. Então, vocês agora têm essas informações, sabem o que está acontecendo, mas é o processo da criança. Porém, para os masoquistas, a gente tem uma dica para você saber se está mielinizado essa parte do esfíncter, do ânus, né, e do xixi, que é, se a criança conseguir subir uma escada, passo a passo, sem se segurar, aí já mielinizou a parte da perninha dela aqui e a parte do esfíncter ali. E aí ela já tá pronta para sair da fralda. Então já fica de antemão uma dica para você não acelerar o processo. E aí, talvez fazer essa dor do masoca. E esse traço é um traço extremamente sentimental. São pessoas tão sentimentais quanto o traço de oral, porém são pessoas caladas, que não vão falar sobre o que elas sentem. Justamente por quê? Porque se ela falar o que ela sente, pode vir a dor da humilhação de novo. Ela pode resgatar esse sentimento que aconteceu lá quando ela era criança. E como a Má falou, não é a questão de como o pai e a mãe humilharam essa criança. Ah, você fez e tal. Não é. Às vezes é só o fato de ter falado, né? Ó, a próxima vez avisa, quando você quiser, tentando ensinar, tentando educar, mas ela que não está pronta ainda para passar por esse processo. Então, nós vamos ter esse traço com uma característica corporal tensa, são pessoas quadradas, com linhas retas e normalmente com bumbum para dentro, normalmente sem bunda, né? A bunda negativa que eles chamam. Então, são características bem específicas desse traço desse corpo, porque ela precisa estar firme no chão, né? Ela se movimenta com mais com menor velocidade, porque esse corpo é muito mais forte, né? Como se fosse um corpo muito mais pesado, mais difícil de locomover. Então, ele tem essas características parece um tronquinho, que a gente chama. Ele é todo retinho, parece uma árvore fincada no chão, né? E por muitas vezes, muitas dores também no corpo, por essa energia que ele prendeu e fica presa até hoje. Né? Exatamente. E é uma característica do traço, também carregar muitas coisas. Então ele é feito largo, assim, reto, firme no chão, porque ele carrega muitos problemas, muitas situações que são dele, que ele guarda para si porque ele não expõe, quanto de outras pessoas. Ele carrega também os problemas alheios, né? Vou dar um exemplo daqui a pouquinho sobre isso, mas só para finalizar, formato de corpo, então, linhas retas, uma pessoa mais quadrada, essa bunda para dentro. Normalmente são pessoas muito observadoras, quando elas chegam num ambiente, elas observam tudo, elas ficam meio num canto, sem ninguém atrás dela, elas se mantêm nessa postura. E são pessoas... Elas falam, né? Por muitas vezes também, quando eu faço alguma coisa dá merda. Exatamente. É típico você ver de masoca falando isso. Sempre que eu tento fazer alguma coisa dá merda. Tá tão milenizado que ela literalmente fala que fez merda. Exatamente. É impressionante. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas, qual que é a consequência, né? Que acaba se tornando um superpoder. Essa pessoa vai ser muito atenta a detalhes, muito metódica, muito estratégica no sentido de pensar no todo, olhar tudo com detalhes antes de fazer alguma coisa. Então, ela só vai realmente, por exemplo, fazer algum tipo de mudança na vida dela, ou realizar algum projeto,
uma viagem, ou que seja, a partir do momento que ela tenha tudo detalhado, tudo planilhado, tudo bem especificamente definido para que ela realmente faça esse avanço na vida dela. Porque ela precisa de segurança, né? Exatamente, porque ela busca estar segura porque não pode dar merda. E se der merda, eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? Então é sempre esse processo que o masoquista vai encarar. Então, esses são os superpoderes dele. São pessoas que são aqueles amigos que são ouvidos para toda hora, que a gente liga, que a gente fala, e a pessoa escuta, e vamos dizer, um cofre, mas ao mesmo tempo que essa pessoa é um cofre, ela é uma panela de pressão. Porque se você não perceber que essa pessoa também precisa ser ouvida, ou se você não for confiável o suficiente para ela se abrir com você, em algum momento pode ser que ela exploda. E quando ela explodir, ela vai jogar merda para todo lado, né? Então são características bem específicas desse traço. E até a questão de um exemplo, né? Justamente por eles serem essa característica de cofre, eles acabam absorvendo o problema dos outros e levando o problema alheio para a vida dele, achando que ele também tem que carregar, que ele também tem que resolver, que ele também tem que pegar aquilo ali para ele e acaba levando para o resto da vida. Literalmente um caminhão, né? Ele Exato. É literalmente um caminhão, assim, ele é forte como um caminhão. Só que como ele não conversa muito com os outros, as pessoas jogam esse lixo nesse caminhão, porque é muito fácil você contar para um masoca seus piores problemas, coisas que você sabe que nunca vai sair dali, porque ele é uma pessoa que sente muito e fala pouco, por isso que essa energia fica tão presa. Então a gente faz um adendo aí sobre os masoquistas, essas pessoas mais quadradas, mais quietonas, que essas pessoas sentem sim muito. E não vão te dizer, tá? E não vão falar. Então, cuidado com o que você faz com os masoquistas, porque são pessoas ótimas. E por muitas vezes a gente usa eles no sentido de ficar jogando lixo, 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 lixo. E aí? E aí é ruim, né? Porque ele carrega isso. Até ele descobrir que ele é assim. E parar de carregar o lixo dos outros vai um tempinho também. Então, se você tem um amigo quadrado, forte, musculoso, mas que não é tão definido, e se esse amigo te contar, ou se for seu marido, ou se for sua esposa, abrir segredos para você, você escute e se sinta privilegiado, porque saiba que ele sente muita segurança em conversar com você. E é legal, eu tenho uma situação também do masoquista. Eu tive num relacionamento com uma pessoa que tinha esse traço antes de eu conhecer tudo isso. Então, o que acontecia? Como eu tenho um traço que é o rígido, que eu vou falar daqui a pouquinho, que a gente vai explicar, o que acontece? O rígido tem pressa, entre aspas, para que as coisas aconteçam rápido. Então, quer resolver rápido, quer fazer rápido, quer resultado rápido, tudo muito rápido, muito ágil. E o masoquista, diferentemente do traço de rigidez, ele é mais lento, ele precisa ter tudo certo no lugar para que realmente ele avance, como eu expliquei. Então, o que aconteceu? Eu estava num relacionamento e eu queria que essa pessoa mudasse de cidade, porque eu morava em outra cidade. E eu queria que aquela pessoa mudasse de cidade, viesse morar mais próxima de mim. Então eu comecei a fazer planos, né? Começava, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você... E essa pessoa falava assim, mas peraí, eu vou ter que recomeçar. Mas como que vai ser? Aonde que eu vou? Já tá tão seguro aqui, né? Já sei toda a minha rotina, como é que nós vamos mudar tudo? Exato, o né? Já não gosta de mudar a rotina. Não dá para mudar. E mudava de cidade, recomeçar. A pessoa falava assim, nossa, mas eu já tenho um número X de clientes, eu já tenho uma estrutura, como é que eu vou começar do zero de novo? Mas agora que está evoluindo, tipo, foi tão difícil para ele evoluir, porque ele é tão metódico, e a pessoa precisa mais lento e precisa de segurança para avançar, né? Às vezes até para avançar em criar um negócio, em começar algo novo, ela precisa ter tudo tão estruturado que às vezes não sai nem no papel, né? E aí eu não entendendo, e eu apressava, falava, vamos, vai, toma essa decisão, vamos, né? E eu pressionando sem saber, mas enfim, o relacionamento não deu certo, mas porque a gente não conhecia todas essas peculiaridades, né? Trazendo para o relacionamento também, as pessoas com traço de masoquista alto, elas, como não querem mudar, ficam por muito tempo em relacionamentos de bosta.
né? Porque pensa, eu tenho dificuldade de mudar até o trabalho. Agora, você imagina um relacionamento. Então é melhor manter aqui o que eu tenho um pouquinho de amor, eu tenho um pouquinho de carinho, talvez, do que ter que passar por todo o processo de novo, conhecer uma pessoa nova, fazer isso tudo de novo. E eles Então são E eles são muito leais, né? É uma característica sim, do traço. Ele é extremamente leal. Então, ele vai tentar até o fim, quando ele vê que realmente esgotou todas as alternativas do mundo possíveis, ele vai sair no relacionamento. Senão, ele vai continuar tentando, ele vai continuar insistindo, continuar procurando soluções até que se esgotem realmente tudo isso. Então, nós vamos ter o último traço de caractere, que é o traço rígido. Ele vai se formar num período entre 5 e 6 anos, entre 4 e 6 anos, na verdade, quando a criança começa a perceber, ela está começando a mielinizar a região dos órgãos genitais. O que acontece? Antes, ela colocava a mão no nariz, era a mesma coisa que colocar a mão no órgão sexual. Para ela, era só uma parte do corpo. Agora, ela começa a tocar a região genital dela e começa a sentir um choquinho. Começa a um sentir choquinho diferente. uma coisa diferente. Então, assim, aquela região está sendo mielinizada. Ela está começando a ter sensações diferentes. Por favor, não confundam com um desejo sexual, não tem nada a ver. Ela só está começando a sentir que ali é diferente, que ali é gostoso. Então, a partir daí, ela começa a entender que o mundo todo é feito em pares. As pessoas vivem em pares. O meu pai tem a minha mãe, o meu avô tem a minha avó. E todas as pessoas vão começar a trabalhar em pares. E aí, eu recebi um aviso aqui agora do Instagram dizendo que a gente tem menos de 2 minutos para finalizar a live. Então, eu acho que a gente pode deixar o traço rígido. A gente vai deixar o traço rígido para explicar num outro momento e finalizar esse momento agora. Por favor, se tiverem dúvidas, questionamentos, podem mandar no direct, pode chamar no WhatsApp, que a gente está aí para ajudar a solucionar. A gente se estendeu um pouquinho, mas vamos ficar devendo para vocês o traço de rígido, porque a gente só tem 1 hora para fazer a live. Tá. Se você quiser, até, Fer, talvez encerrando essa, a gente pode iniciar uma outra, se você conseguir, e termina o rígido já. Acho uma boa ideia. Pode ser. Então, vamos lá. Vou continuar com o raciocínio até a gente... até cortar. Até cortar e a gente reinicia a live. Então, voltando. Então, nesse processo, a criança começou a mielinizar essa região genital e começa a entender que o mundo é em pares. Então, meu pai tem minha mãe, meu tio tem uma tia, todo mundo está em dupla. E ela olha e fala assim, tá, e eu? Eu não tenho ninguém? Eu não tenho um par para mim? Né? Então, assim, qual que é o par mais próximo para ela? Vai ser a mãe para o menino, é sempre o genitor do sexo oposto, ou seja, a mãe para o menino e o pai para a menina. Então, ela vai ser a princesinha do papai e o príncipezinho da mamãe. Ali ela vai dizer, não, esse é o esse vai ser o meu par. Então, para a menina, por exemplo, ela vai dizer, não, meu pai vai ser meu par. Recapitulando, então a menina vai ter essa ligação com o pai e o menino com a mãe. Só que ela é a princesinha do papai, mas na hora de dormir, o que acontece? Ela ganha um beijinho do papai e vai dormir com a mamãe. Então, essa criança se sente o quê? Trocada. Traída. Ela se sente deixada. Deixa eu só fazer uma observação que do jeito que você falou pode dar uma dupla interpretação. Certo. Então vamos supor que no exemplo da menina, né? Todo mundo tem um par, eu preciso de um par. Nada melhor do que o meu pai para ser meu par. Ele já me chama de princesa, ele me ama. E aí eu vou formar o par com meu pai. Só que o meu pai me dá carinho, e aí ele dá o beijinho e vai dormir com a minha mãe. Uhum. Então, nesse momento que ele me dá o beijinho, vai dormir com a minha mãe, como é que eu me sinto, Fer? Traída. Conta pra eles. Fui traída, fui trocada, fui deixada por outra melhor, né? Então é isso e que aí ela a competição, entende. né? A competição com a mãe, nesse caso, porque eu preciso ganhar a atenção do meu pai, eu preciso ter um par, entenda. Quando a criança sente que ela tem que ter um par, é para ela poder viver. Todas as dores que a gente passa
no processo de mielinização é para que a gente sobreviva. Então, Exato. e a gente não tem essas dores conscientes como nós estamos contando aqui para vocês. Então, não é que a criança de 5, 6 anos vai pensar isso. Ah, eu preciso competir com a minha mãe. Mas é como a mentezinha dela entende aquele ambiente ali. E Ela isso acontece para o resto da vida. Exato, ela se entendeu, ela se viu como ponto fraco, né? Como a parte fraca do triângulo. Então, existe uma triangulação frequente, né? O pai, a mãe e a criança, a menina no caso. Então, o que aconteceu? Ela entendeu que ela é o elo fraco. Ela perdeu, né? Ela perdeu para a mãe. Inclusive, vai gerar competição com a mãe com frequência a partir desse momento. Porque ela vai estar disputando pela atenção do pai, Todo pai. né? Todo o tempo. Sim. Por quê? Porque ela quer evitar se sentir traída ou trocada. Então, o que vai acontecer a partir daí? Como é que ela vai. Como é que o sistema da milenização dela vai entender essa informação? Bom, eu preciso fazer um corpo extremamente atrativo, sensual, para que uma beleza, um sex appeal muito, muito apurado, para que eu seja mais atraente do que as outras. É um sistema de competitividade muito grande, né? Ela passa a ser uma pessoa extremamente competitiva, uma pessoa muito ágil, muito forte, muito rápida, mas sempre pensando no ser mais perfeita possível para ser a escolhida, para não ser trocada, para não ser traída de novo, para não ser deixada para trás. E se ela não é escolhida, ela vai olhar e falar assim, não, mas o que essa pessoa é melhor do que eu? Que eu preciso melhorar para ficar melhor que ela de novo. Então é sempre essa escada de perfeição, buscando perfeccionismo. São características de agilidade desse traço, né? Ela tem muita agilidade, muita força, muita capacidade de execução. É a pessoa que está sempre fazendo, né? É a pessoa que está Exato. sempre fazendo. Não posso ficar parado, porque se eu estiver parado, eu estou perdendo a competição. E por muitas vezes ela nem entende com o que ela está competindo quando ela está adulta já, né? Sim, muitas vezes ela tanto compete de com ela rigidez mesma. aí. Sim, e aí, às vezes, essa pessoa que tem esse processo de fazer freneticamente, para não perder, e ela não sabe nem o que, quando ela vê alguém descansando, isso na família ou até o cônjuge, ela fica brava. Porque Uhum. como que eu tenho que estar fazendo e o outro não está fazendo? Então, assim, extremamente ágil porque está sempre fazendo, né? E Sempre tá sempre fazendo por executando. quê? Porque sou extremamente competitiva, tenho que ganhar sempre. Uhum. E aí isso é no corpo, então meu corpo ele vai ser um corpo muito mais delineado, aquele corpão de violão, porque eu tenho que ser a mais bonita para poder ganhar, né, do pai. E isso é para a vida toda, né? Isso, e E inclusive traz uma característica bem própria do rigidez, que ela entregou quando criança o amor dela para o pai, e mesmo se sentindo traída, ela entregou toda aquela parte de amor para o pai, e ela deixou a parte sexualidade. Sexualidade e amor para ela são separados. Então a sexualidade vai para o parceiro, mas o amor ficou com o pai. Então é um traço de caractere que tem uma dificuldade muito grande de se entregar, porque justamente deixou o amor guardado lá atrás para o pai, né? sim, Então acaba gerando vários conflitos de relacionamento, muitas dificuldades de se relacionar, justamente porque esse traço não tem facilidade para se entregar, porque deixou o amor lá para trás. e isso acontece com os meninos também. Né? A gente tá Exato. falando aqui das meninas, mas os meninos também triangulam com a mãe. E aí vão ser o príncipezinho da mamãe. E aí faz a mesma coisa, tá? Ele deixa o coração com a mãe. Quantas pessoas você conhece que sempre volta pra mãe, sempre volta pro pai por alguma coisa? Então, o príncipezinho deixa o coração com a mãe e aí eu caso com a mulher. Só que se eu tiver que escolher entre a minha mulher e a minha mãe, você nem pergunta, porque minha mãe ganha de lavada. E aí a mesma coisa a menina. Se eu tiver que escolher entre meu pai e o meu marido, é lógico que eu vou escolher meu pai. Nenhum homem é melhor que o meu pai, né? E pro cara Então, vou completar o raciocínio dela, né? Então, nenhum par vai ser melhor do que o pai dela. E o que acontece? Eu vou dar não é uma dica, tá? Vou dar uma deixa aqui para vocês. O que acontece? Muitas vezes
essa mulher tem um pai ruim, um pai que maltratava, um pai que era um pai péssimo. E aí ela vai se sentir inconscientemente, o que ela vai fazer? Ela vai achar outro homem muito pior do que o pai dela. Por quê? Porque ela precisa dizer que não, meu pai não era tão ruim assim. Esse homem aqui realmente é horrível. Então, muitos momentos vão acontecer isso de forma inconsciente, porque a relação dela com o pai é muito forte, seja boa ou seja ruim. Então, eu vou chamar a Maíra de novo para a gente tentar finalizar sobre os traços. Vamos ver se ela tem mais algo para complementar. Se vocês tiverem, de novo, se tiver alguma dúvida, manda mensagem no direct para nós. A gente vai estar respondendo. Vão vir muitos posts legais sobre os traços, sobre dores, sobre realidades que a gente enfrenta agora na vida adulta, consequência do processo de milenização que aconteceu lá quando a gente era criança. Então, como um exemplo da rígida na dor, sentindo a dor da traição, de ser trocada agora, né, na vida adulta. Então, a triangulação, né, ela não consegue se focar 100% a um projeto, por exemplo, a um trabalho. Ela não se entrega 100%. Lembra que ela deixou o coração, o amor com o pai e a sexualidade ela entrega para o parceiro? Acontece a mesma coisa em tudo na vida dela. Ela vai ter um trabalho pensando que ela deveria estar fazendo um outro trabalho, ou que ela gostaria de estar fazendo outro trabalho. Ou será que esse trabalho que eu estou realizando deve ter outro melhor? Então, assim, sempre existe essa segunda opção. Ela sempre está com duas alternativas. Uma alternativa que ela está realizando agora, mas ela sempre tem uma segunda opção ali que fica à espera para ser feita ou ser realizada assim que se acontecer alguma coisa. Então, sempre existe essa triangulação e essa segunda opção na vida de uma pessoa com rigidez. Outro caso, né? Quando eu era mais adolescente, a gente tinha um grupo de amigas e éramos em 6, 7 meninas. Só que o que acontecia? E eu tenho traço de rigidez também, né? Além do traço de oral, que é o meu primeiro pico, meu segundo pico é de rígida. Então, o que acontecia nesse momento? Eu tinha um grupo de amigas e eu tinha uma melhor amiga, né? Essa minha melhor amiga tinha outra melhor amiga que não era eu. Então, eu me sentia muito trocada, eu me sentia muito traída, eu me sentia muito mal. Por quê? Porque essa minha melhor amiga era a minha melhor amiga. Eu podia falar para ela coisas sobre mim. Só que ela tinha uma outra melhor amiga. Então ela conversava com a outra menina em vez de conversar comigo. Pronto. Para mim aquilo era morte, era péssimo. Quando a minha melhor amiga tinha uma outra amiga, nossa, por que eu não sou a sua melhor amiga? Por que eu não fui a escolhida? Por que não tá falando comigo em vez de estar falando com ela? Então isso acontecia com muita frequência. Isso acontece até hoje. Existem casos, assim, a gente tem reações que são da dor do traço, às vezes a gente nem percebe, né? Caiu sua conexão? Caiu, eu continuei falando, não sei o que aconteceu, se foi só a minha, a sua, porque pra mim foi você que caiu, não sei como que aconteceu aí. Ah, caiu, não sei. Enfim, eu terminei seu raciocínio e dei andamento aqui na explicação da rígida, falei do exemplo. Você falou da triangulação na triangulação do emprego também, não só do relacionamento, de tudo? De tudo na vida. Expliquei sobre o trabalho, né? Como acontece de às vezes ter sempre duas opções ou pode ter alguma outra opção melhor. Quanto num relacionamento de amizade, num relacionamento amoroso. São pessoas que têm características de serem muito controladoras e ciumentas. Por quê? Por que ela tem ciúme? Porque ela não se acha boa o suficiente. Então, ela exige do outro que seja tão bom quanto ela acha que ela deve ser. Exato. Porque ela é boa, só que ela não se enxerga boa. E não se enxerga são boa pessoas suficiente. Exigentes com os outros também. Então, Exato. Se eu faço uma atividade em 10 minutos, como é que você não faz? E aí, se ela se relaciona com pessoas orais e masoquistas, vai dar muito atrito.
Porque ela tem uma velocidade a jato. E o masoquista é pra cá. É lento. Então ela vai ser aquela mulher que sempre vai estar resolvendo as coisas. Né? Porque o meu parceiro não espera o tempo dele, eu não quero no tempo dele, e aí eu vou resolver tudo. E aí Vou vou sentir fazendo, mais sim. dor ainda. Uhum. Então, assim, é N coisas que podem acontecer na vida desse traço de triangulação, dessa exigência, desse controle. E aí, dependendo do mapa também que vocês tiverem, se tiverem outros traços que são mais racionais, isso vai aumentando, né? Exatamente. Mas vale ressaltar, né, como eu disse lá no começo, todos nós temos os 5 traços de caracteres. Todos eles estão presentes em nós, só que em intensidades diferentes. Então, pode ser que você tenha um pico de um pico de outro, ou pode ser que você seja bem distribuído. Isso só passando pela análise corporal para saber. Mas a gente se identifica e acaba se identificando com várias situações, várias características de cada um. Convido vocês a continuar acompanhando. A gente vai ter, nós já fizemos o nosso planejamento, então vai ter muita coisa legal. A gente vai trazer muita informação boa. Nós vamos trabalhar muito em cima de relacionamentos. Então, se você é mulher, tem interesse em ter um relacionamento, está buscando melhorar, ter um relacionamento saudável, a gente vai trazer muitas explicações, muitas vezes não tão fáceis de digerir, não tão fáceis de engolir, mas tudo com fundamentação científica, tudo com uma forma mais Vai valer leve a pena. possível e Vai com valer a certeza pena. vai valer muito a pena. Sim. E aí, relacionamentos, legal dizer que todos os traços podem se relacionar bem. O que a gente prega aqui é sempre o autoconhecimento como chave de todo o processo, né? A gente usa essa ferramenta, mas é o autoconhecimento. É você entender o que é ser saudável para encontrar um par saudável. Então, se você não está tão saudável, não tem como se encontrar uma pessoa muito saudável quando se diz de relacionamento. Isso em todos os tipos de relacionamento. Então, assim, tem muito conteúdo, muita coisa legal. E vocês podem continuar curtindo aí, vendo os posts, que vocês vão ver como que dá sim para ser um adulto saudável, dá sim para ter uma sexualidade boa, dá sim para ter um relacionamento massa, que seja bom para você, que não caia na monotonia, que você conheça o outro. E tudo isso é possível, né? A gente está meio desacreditado aí nesse mundo líquido de relacionamentos, mas é possível e a gente tem ferramenta para te ajudar com isso. Então, uma ótima noite para vocês e a gente vai se encontrando por aqui. Podem mandar mensagem, fiquem à vontade e a gente se vê em breve. Beijo! Beijo!